Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Série B inteira do Cruzeiro, fazer uma espécie de retrospectiva, uma avaliação mesmo do campeonato todo, que a gente não conseguiu subir, né, obviamente, a gente ficou aí numa posição ruim na tabela, e a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre as trocas de treinadores, sobre a montagem do elenco, e compartilhar também as nossas notas, que a gente fez avaliações durante todas as partidas do campeonato. Então, agora chegou o momento de dividir um pouco disso de uma forma mais ampla, né, avaliando o contexto do campeonato todo. A gente ia receber um convidado especial hoje, que é o Emerson Araújo. Ele é jornalista, criador de conteúdo, né, de conteúdo sobre o Cruzeiro. Ele tem o canal 6x1 no YouTube. E, infelizmente, ele não pôde participar. A gente estava conversando já há algum tempo, mas ele está com alguns problemas, ele está com problema de saúde. Não é nada tão grave assim a ponto que a gente precisa ficar se preocupando muito, mas, infelizmente, isso fez com que ele não pudesse gravar com a gente hoje. E a gente preferiu gravar mesmo assim para o episódio não, né, por ser esse episódio sobre a Série B de 2020, para a gente não adiar ele demais e o episódio perder um pouco o propósito, né, que é fazer essa análise agora que a Série B já acabou. E a gente está nesse intervalo, que daqui a pouco já começa o Campeonato Mineiro e daqui a pouco a próxima Série B também. Então vamos para esse episódio. Meu nome é Wagner Ramonier, quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, Pedro, beleza? O que você espera aí dessa conversa que a gente vai ter hoje, né, sobre essa temporada toda que foi conturbada? E a gente pode falar um pouquinho também mais para frente das expectativas para essa próxima temporada que vai começar. E aí, cara, realmente conversar muito sobre essa temporada que foi fraquíssima, né, do começo ao fim, e analisar as péssimas decisões que o Cruzeiro tomou dentro, fora de campo, e vamos ver, né, se com isso a gente aprende alguma coisa, porque a gente quebrou a cara mais uma vez, então vamos ver se isso serve de aprendizado, que eu acho que está sendo mais importante. Para começar, acho que a gente pode falar mais objetivamente, assim, né, dos resultados e do desempenho do time, porque a gente começou com menos 6 pontos, mas aí logo de cara a gente já conseguiu boas vitórias, né, no campeonato e deu aí uma expectativa boa, né, entre a gente, pelo menos assim. Eu imagino que aquele começo foi, embora em campo o time não estivesse jogando um futebol vistoso, a gente conseguiu uns resultados que foram bons, mas aí aos poucos o time foi parando de render, né? Parece que a gente não tinha muito recurso, às vezes a gente ficava muito preso dentro de um próprio esquema tático e não conseguia furar as defesas adversárias, sendo que os adversários sempre chegavam muito bem postados para jogar contra o Cruzeiro. E é isso, né? Esse primeiro momento assim, do campeonato, a gente achou que as coisas dariam certo, né? A gente tinha uma expectativa boa, e aos poucos foi meio que derretendo, assim, no começo do trabalho do Anderson Moreira. O que você acha que faltou, né, dentro de campo, assim, nesse começo? E por que que isso foi parando, né? Uma vez que a gente teve bons resultados, assim, logo de cara. Eu acho que sim, o elenco foi mal formado, isso a gente sempre fala, né, sempre conversa muito sobre isso. Mas eu acho que dentro de campo as decisões também pesaram bastante, as decisões do próprio treinador, né? Porque assim, a gente sempre conversa muito sobre os erros da diretoria, que são inúmeros, obviamente, isso aí é uma coisa que realmente afeta o clube, afeta o próprio desempenho da equipe, mas não tem também como a gente fugir das decisões tomadas pelos treinadores, pelos próprios jogadores durante as partidas. E eu acho que o Anderson, igual você disse, né, ele estava conseguindo bons resultados no início, e isso foi se perdendo. O Cruzeiro não jogava bem mesmo quando ganhava, né? E não conseguiu sustentar muito tempo nessa maneira de jogo. E eu acho que também ele foi se perdendo em relação à escolha de jogadores, porque eu até lembro que nessa fase do Anderson no Cruzeiro, um dos grandes problemas é que a gente usava muito jogador, né? Isso acabou sendo até um problema mais para frente, porque a Série B delimitou um número de inscrições, né? Então não podia inscrever 200 milhões de jogadores, igual já foi algum tempo atrás. E na época do Anderson, muitos jogadores foram inscritos, né? E assim, jogadores Uhum. que tiveram duas oportunidades, três oportunidades. Acho que um caso muito emblemático é o caso do Riquelmo, né? Porque assim, eu lembro que
Ele subiu profissional com o Anderson e dois jogos depois ele já estava sendo titular. Então não existia uma coerência, não existia uma transição, sabe? Não existia. É, As decisões tomadas nas escalações dos jogadores que recebiam oportunidades nem sempre eram muito coerentes. E aí eu acho que ele foi se perdendo também por causa disso, e aí também teve depois a questão do Pedrinho, né, que chegou a reclamar publicamente da continuidade dele, e aí é muito difícil, porque quando o grande patrocinador do clube toma uma posição dessa na mídia, na imprensa, realmente é muito difícil o trabalho ter continuidade. eu também acho que vai meio que ficando insustentável, porque por mais que, assim, parte da torcida já tivesse pedindo a cabeça do Anderson e tal, ou reclamando bastante, quando essa coisa parece que começa a vir de dentro do clube, a situação fica mais difícil. Mesmo que o Pedrinho não seja necessariamente não tivesse dentro do clube, né, a gente sabe que na prática ele tá dentro do clube, assim, né, muito mais do que a gente imagina, eu acho. E é isso, eu lembro que no nosso episódio, quando a gente passou por esse tema, a gente ainda estava meio assim em dúvida sobre isso de demitir o Anderson. Acho que até que assim que começou a circular essas coisas, a gente opinou que achava que ele não deveria sair, tipo, ainda. Ele ainda poderia ter um pouco mais de continuidade, porque ele não teve tanto tempo assim para implementar o que a gente imaginava que ele acreditava como ideia de jogo, né? Assim, porque era realmente pouco tempo de trabalho e era um cara que estava conhecendo o elenco e na minha cabeça, pelo menos, trazer um outro técnico para começar de novo esse processo de conhecer o elenco, de implementar suas ideias, seria um tempo perdido grande, né? Então, a gente ficou meio em cima do muro sobre isso, mas como os resultados nas partidas seguintes também foi muito ruim, acabou sendo inevitável que ele fosse demitido. E quando ele foi, aconteceu justamente o que era o nosso medo, né? Que viesse um técnico que fosse atrasar mais a situação, né? Que foi bem franco, assim. Não é nem que o erro em si foi ter demitido o Anderson. Eu acho que se a gente quisesse, a gente até poderia debater mais sobre isso, mas eu acho que o que mais impactou essa situação não foi a demissão do Emerson, mas sim a contratação do Ney Franco logo em seguida. Porque ele não. Que ideia é essa, né? Trazer o Ney Franco quando você estava com o Anderson e ele já não estava dando certo, como se fosse, sim, uma pessoa que conseguiria mudar as coisas, que fosse conseguir dar um padrão de jogo diferente para o Cruzeiro, ter um time que jogasse melhor e conseguisse melhores resultados. Então, assim, foi uma mudança muito esquisita e que, para mim, estava na cara que não ia dar certo. Eu acho que para muita gente também estava. E nem é que é fácil falar agora, já que deu errado. Eu acho que na época a gente falou assim, velho, meio franco, tipo assim, que ideia é essa, né? E foi justamente o que a gente tinha falado, foi meio que um tempo perdido. Porque quando a gente troca o Anderson, acho que a intenção por trás era assim, beleza, a gente não deu certo desse jeito, vamos pegar um técnico para pegar até o final, vamos dar tempo para ele, vamos fazer dar certo. E aí a gente traz esse cara que conseguiu piorar a situação que já estava ruim, né? O que você achou nessa etapa do campeonato, assim, onde o Ney Franco assume os nossos resultados que já estavam ruins, pioram, né? A gente chega na zona de rebaixamento, chega a ser vice-lanterna do campeonato. A vinda do Ney Franco realmente foi uma tragédia anunciada, né? E por todo mundo. É igual você disse, eu acho que estava muito claro para todo mundo que não era uma decisão acertada desde o início. E eu lembro que a torcida, inclusive, fez campanha pro Ney Franco não ser contratado. E parece que o único que não enxergava isso era o próprio presidente do Cruzeiro, né? E os diretores de futebol, o David, principalmente, né? E assim, era uma coisa muito óbvia, sabe? Você precisa de ter uma noção de o que o técnico tem a te oferecer, quais os trabalhos que ele demonstrou alguma coisa realmente relevante. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante em relação a tempo de trabalho, porque se você vai contratar um técnico que vai ter menos tempo de trabalho que o antecessor, né? Porque assim, o Anderson realmente ele teve um período curto, né, no Cruzeiro, mas a gente tem que lembrar que ele também teve aquele período todo da pandemia, né, que ficou parado. Então, assim, Uhum. ele teve uma intertemporada, por assim dizer, considerável, né? O Cruzeiro ficou parado por, assim, sem jogos, né, parado sem jogos por quase 2 meses, se eu não me engano.
E o técnico sucessor não teria esse tempo para treinar, né? Tava sendo um jogo de 3 em 3 dias, jogos de 3 em 3 dias sem tempo para você treinar, você só tem o tempo de fazer a recuperação física. E é aí a vinda do Ney Franco, que também não é um treinador que assim tem tanto a oferecer, sabe? É realmente, assim, não querendo desrespeitar o profissional, mas tem que ser dito, né? Não é um cara que tem grandes trabalhos na carreira, que é uma carreira já de muito tempo, né? Uhum. E eu acho que foi uma decisão realmente que já tava assim, muito clara que não daria certo. E também foi uma fase que o clube decidiu que a volta de jogadores emprestados que estavam no ano anterior, né, no ano do rebaixamento, era uma boa ideia, né? Porque naquela época todo mundo começou a servir para a Série B, né? Aí Uhum. começou a voltar Henrique, começou a voltar Sassá, começou a voltar Marquinhos Gabriel. E com o tempo a gente só foi percebendo que esses caras eles não serviam nem para a Série A e nem para a Série B. Então foi um conjunto de erros também nesse período curto e que comprometeu mais ainda a temporada, eu acho. Eu acho que também, eu acho que talvez esse tenha sido o ponto crítico, assim, né? O nosso ponto mais baixo, provavelmente, no campeonato. Esse campeonato que foi, eu ia dizer que foi uma montanha-russa, mas não foi, porque não teve muitos altos e baixos, né? Teve pontos muito baixos e teve pontos só baixos. Eu acho que É, esse com a foi o ponto mais depressão. baixo. Eu acho que depois a gente subiu um pouco para ficar só num ponto baixo, assim, né? Não teve nenhum momento realmente bom no campeonato. Então, principalmente a questão da tabela, né? A gente não figurou na metade de cima da tabela da Série B, em momento algum. Então, eu acho que esse foi mesmo o fundo, praticamente o fundo do poço, e que aí o trabalho do Ney Franco já estava insustentável. Ele até conseguiu uma vitória ou outra ali, mas a gente estava vendo, todo mundo estava vendo que não estava dando certo e que manter ele no cargo também não daria certo. Então, assim, eu sou contra muitas trocas de treinadores, mas a gente se colocou nessa situação, né? Acho que essa é a verdade. A gente não tem como insistir no erro também, né? Eu não gosto que se troque muito, mas nesse caso, infelizmente, realmente seria pior se continuasse, porque estava pior a cada jogo, não se via melhora, inclusive a gente caía cada vez mais na tabela. Então, quando ele saiu, a gente estava em 19º lugar, e aí ele foi demitido, e a gente ficou nesse impasse, não sabia quem ia vir treinar. Tentamos alguns treinadores que nos recusaram, como foi o caso do Lisca, como foi o caso até do Chamusca, enfim, outros técnicos foram sondados e não deu certo também. Até que o Filipão, que já tinha, a princípio, negado também, pelo que foi noticiado, pelo menos, foi convencido, né, por falsas promessas do Sérgio, conseguiu embarcar nessa jornada aí. E, e assim que ele chegou, a gente conseguiu perceber um impacto imediato, que foi um pouco o que a gente esperava que pudesse acontecer assim que o Enderson saísse e outra pessoa chegasse, né? Não o Ney Franco no caso, mas eu acho que a ideia por trás era isso, era trocar um técnico para ver se tinha pelo menos um impacto imediato no elenco a ponto de que as coisas começassem a melhorar. E a princípio foi isso que aconteceu, né, com o Filipão, porque o time começou a ganhar jogos, né? Não muitos assim, mas pelo menos comparado ao jeito que estava antes, na zona de rebaixamento e com nenhuma perspectiva de vitória nos jogos, sem conseguir criar nada, a gente continuou sem conseguir criar muito, continuou jogando feio, mas os resultados começaram a vir. Um empate fora de casa ali bom, uma vitória em casa ali que foram 3 pontos importantes. Então, aos poucos a gente foi caminhando e a gente teve uma sequência de resultados importantíssimos para que a gente conseguisse dar uma respirada no campeonato, né? A gente já estava aí praticamente entrando no segundo turno, então foi bom que a gente conseguiu essa espécie de reação para sair da zona de rebaixamento, porque agora que o Filipão já saiu e a gente terminou esse campeonato dessa maneira melancólica, é muito mais fácil a gente ficar puto, a gente reclamar, falar, pô, olha aí esse time do Filipão, olha que jeito que a gente terminou esse campeonato. Mas eu acho que é importante ressaltar que quando ele chegou a coisa estava muito pior. E o trabalho que ele fez, embora não tenha sido um trabalho fantástico, talvez se não fosse ele ali, a coisa pudesse ter sido muito pior, porque a gente estava na zona de rebaixamento e do jeito que estava, a perspectiva de saída era
era baixo, era bem difícil. Então foi um feito muito importante que ele fez assim que ele conseguiu chegar, né? Realmente, eu acho que a chegada do Filipão realmente teve um impacto, principalmente numa questão anímica, né? O time começou a ter mais vontade dentro de campo e eu acho que passou um pouco por escolhas do Filipão, a forma que ele vê o futebol, né? Eu sempre bati nessa tecla aqui que eu acho que os técnicos, os técnicos que estavam aqui antes, tanto o Enderson quanto o Ney Franco, a gente não entende muito bem qual que é a proposta, né, de jogo desses treinadores. Eu acho que eles acabam se adequando muito ao que o clube tem, ao que o clube oferece, ao momento do time, dos jogadores. Então, assim, eles como treinadores, eles não têm uma. Eles são, vamos dizer assim, meio que. Eles não têm uma cartilha específica de como eles vão montar o time, montar a estratégia, o sistema, né? Já o Filipão é um cara que a gente conhece muito bem como é que funciona a visão dele de futebol. Ele conseguiu implementar isso, ele conseguiu, de alguma forma, blindar um pouco também o time, os jogadores, né? No momento do clube muito ruim e também em questão de atrasos salariais. E aí também teve a chegada de alguns jogadores que foram importantes, né? O Rafael Sobis principalmente, que eu acho que Uhum. assim, foi um cara crucial para algumas vitórias do Cruzeiro, principalmente no momento inicial ali da chegada dele. E para ser sincero, eu na época eu não era muito a favor dessa contratação, né? Mas hoje é inegável Eu que acho que não tinha muito como ser também, porque pouco tempo atrás tinha acontecido aquilo que você tinha falado também, de jogadores que estavam no time de 2019 voltando, Marquinhos sim, Gabriel, Sassá, etc. Assim, o Sobis, qualquer um sabe que tecnicamente ele tem muito mais qualidade, muito mais bola do que Sassá, Marquinhos Gabriel, etc., que foi o que a gente citou. Mas ele estava no Ceará, né? Ele já não estava fazendo um grande campeonato brasileiro pelo Ceará. Os números dele não eram péssimos, mas também não eram animadores, né? Então, eu acho que foi uma aposta, porque ele é um cara mais velho até que esses outros jogadores que retornaram, então a gente não sabia, porque o próprio, sei lá, entre aspas, assim, meio que o que a Série B exige, às vezes, exige mais, intensidade. uma intensidade, acho que era essa palavra mesmo, porque o jogo da Série B é muito pegado, é muito físico, e eu pelo menos pensava que talvez o Sobis não conseguisse se adequar a isso, né, dentro de campo, e realmente não é como se ele tivesse adequado, porque ele é substituído em praticamente todas as partidas que ele joga. Mas ele Sim. conseguiu fazer uma diferença técnica que foi importantíssima mesmo. Ele é muito acima, né, dos jogadores que a gente tinha, principalmente no setor de ataque, porque assim, a nossa grande esperança para esse ano, né, era o Marcelo Moreno, né, o glorioso Marcelo Moreno, que não conseguiu fazer absolutamente nada de bom, né? Cada vez que ele entrava em campo não saía nenhum gol e lances assim bizarros, a bola batendo na canela e, no planejamento do Cruzeiro ele era o cara para pegar a 9 e decidir, né? Até porque o Marcelo Moreno não é um cara velho, não é um cara que o jogo dele depende muito de velocidade, por exemplo, porque ele sempre foi um cara muito posicional, um cara de fazer uma parede, um cara de principalmente ganhar em bola aérea. E assim, ele não conseguiu fazer nem isso, né? Então, o Rafael Sobis, ele acrescentou muito também, porque ele também ajuda na construção de jogo, ele também é um cara que tá nem sempre na área, mas ele tá, por exemplo, na lateral do campo, ajudando na marcação. Então, assim, é um cara muito voluntarioso também, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Eu acho que a mentalidade dele é muito diferente desses outros jogadores aí, como Marquinhos Gabriel, como Sassá, porque ele é um cara que sempre entra ali para ganhar e ele tem a vontade de estar aqui no Cruzeiro, mesmo não recebendo salário. Isso é uma coisa muito admirável, eu acho. Falar tanto dele quanto do Manuel, isso aí, porque assim, são caras que têm um patamar maior do que uma Série B, né? Isso aí a gente tem que admitir. E, e eles vieram para cá e assim deram tudo de si, jogaram muito bem e foram importantes para o Cruzeiro esse ano. Então eu acho que realmente, vamos dizer assim, ainda bem que o Rafael Sobis fez a gente quebrar a cara um pouco, né? Uhum. E eu acho que também uma coisa curiosa nessa história é que, tipo, quando o Filipão chegou, eu pelo menos pensei assim, pô, agora a gente
Porque, assim, como você falou, o Moreno não estava bem, né? Ele fez um ano todo muito ruim, mas a gente ainda estava num momento onde a gente se esperava que ele pudesse desencantar. Tipo assim, um jogo ele pega e faz 2 gols, aí conquista uma confiança aí, começa a jogar melhor e tal. Eu, pelo menos, tinha alguma esperança de que isso pudesse acontecer. E muito se falava também, por parte de algumas pessoas que defendiam muito ele, eu acho que até ele já chegou a falar isso, que o esquema que o Cruzeiro jogava não beneficiava muito ele, que ele não tinha muitas chances, ele não recebia muitas bolas em condições de fazer gol e tal. Então, quando o Filipão chegou, eu pelo menos pensei assim, pô, agora talvez a gente consiga potencializar o que o Moreno tem de melhor, que é finalização, é cabeceio, é ser encontrado ali dentro da área, porque historicamente o Filipão gosta de jogar com um centroavante com as características do Moreno, né? Sim. Uhum. Então, poderia sim ser uma alternativa e poderia ser uma forma de fazer o time melhorar. E aí a gente foi surpreendido quando ele tira o Moreno do time e coloca um centroavante de características completamente diferentes, porém que era o que a gente não sabia que precisava, ou sabia, né? Mas assim, não sabia que isso ia acontecer de fato. E a entrada do Sobis encadeou que a gente, o time passou a jogar melhor. Foi muito simples, foi muito claro de observar. Ele chegou, embora o time não estivesse jogando muito bonito, igual não jogou a temporada inteira, a gente com certeza viu uma melhora. E até em questão mais objetiva, porque ele chegou e fez muitos gols em partidas seguidas, né? Foram partidas que ele foi realmente decisivo, importante. Ele até depois teve uma queda de rendimento, mas esse início dele foi um gás muito importante que a gente teve para conseguir lidar com essa reta final da Série B com um pouco mais de calma. Então, e falando um pouco mais dessas questões de elenco, eu acho que vale a gente pensar em como a gente se comportou, né, durante essa temporada inteira, em questão de contratações e de vendas também, e o que a gente pode tirar de lição disso tudo para essa próxima temporada. Porque, né, a gente praticamente desfez o time inteiro de 2019, que foi o time rebaixado, e aí começou a contratar vários jogadores, né, foram muitas contratações esse ano, e poucas que realmente deram certo, mas eu acho que vale destacar que algumas deram muito certo, como é o caso, por exemplo, do Cáceres, que foi muito bem na lateral direita, como foi o caso do próprio Sobis, que voltou, do Manuel, que não foi exatamente uma contratação, né, mas que não era um cara que estava exatamente nos planos, por outros fatores, não por fator técnico, porque a gente sabia que tecnicamente ele poderia ajudar, mas que a gente não, eu pelo menos no começo não imaginava que ele pudesse retornar, porque ele tinha um patamar salarial muito alto. Mas enfim, eu citei poucos jogadores porque a grande maioria das contratações não deu muito certo, né? Principalmente aquelas bem no começo do ano. A gente contratou muito atacante, contratou o Robert, contratou o Robert, eu ia falar o Robertson, né? Mas aí porque tem o Jonathan Robert também não deu certo. Enfim, muitos jogadores e muito se falava da nossa utilização da base também. Eu acho que agora, nessa reta final, 2 jogadores se destacaram e foram muito importantes, que foram o Adriano e o Matheus Pereira, mas que ao longo da temporada a gente não soube utilizar a nossa base muito bem. Inclusive, a gente vendeu muitos jogadores por valores, né, muito abaixo do que a gente imaginava que a gente pudesse vender. Mas dá sua opinião sobre a nossa montagem do elenco, né, de um modo geral, porque parece que foi muito assim, todo treinador que chegava dava umas indicações, trazia uns caras, aí não dava certo, aí trocava, aí o time não tinha uma cara, ninguém conseguia achar uma função para aquele tanto de jogador ruim. E onde que entra a nossa base nisso, né? Onde que ela entrou e onde que você acha que ela pode entrar, por exemplo, nessa próxima temporada. Eu acho que realmente foi assim uma montagem de elenco muito mal feita, né? Acho que, igual você falou, cada treinador chegava e pedia tantos jogadores, tais jogadores específicos, e assim, sempre pareceu, na minha visão, que não existia por parte do clube, não existia um critério para essas contratações. Eu acho que realmente o cara chegava, pedia, o clube ia lá e atendia. Então, assim, isso é muito fácil, né, para o treinador, porque o treinador sai do clube muito mais facilmente do que um jogador, né? Então, assim,
Aí o cara vai embora, igual foi o caso do Adilson Batista, foi o caso do Enderson, foi o caso do Ney Franco, e deixa os bondes tudo para trás, né? Então, assim, fica tudo na nossa mão, aí depois tem que assinar rescisão de contrato e pagar uma fortuna, ou não pagar, né? Igual o Cruzeiro faz. Mas realmente, eu acho que foi uma montagem muito mal feita. Eu acho que foi uma transição da base para o profissional muito mal feita também. Eu até entendo, porque no começo do ano a gente nem tinha um elenco, né? Eu lembro nos primeiros treinos que o Adilson nem tinha o número de jogadores para fazer um coletivo, né? Nem tinha o Uhum. número de jogadores para fazer o coletivo. Então realmente foi uma coisa muito absurda, muito por causa da nossa guerra política, né? Que foi aquela confusão toda da renúncia no ano passado, no final do ano passado, que atrasou muito o processo do Cruzeiro de renovação do elenco. E eu até lembro que assim, uma coisa que foi emblemática foi o caso do primeiro jogo do Cruzeiro, porque a gente não tinha volantes, a gente não tinha volantes para jogar, porque o Jadson Silva, ele estava disputando a Copa São Paulo e o Cruzeiro foi eliminado da Copa São Paulo. E o Adilson até chegou a agradecer isso ter acontecido numa entrevista, porque ele teria, graças a isso, a oportunidade de usar vários dos jogadores, né, no time principal. E aí o Jadson, assim, ele terminou de jogar a Copa São Paulo e já foi direto pro primeiro jogo do Cruzeiro. Mal Uhum. treinou, mal chegou a treinar. E já foi direto pro jogo, já foi titular. E eu até lembro que a primeira dupla de volante do Cruzeiro foi ele e Adriano. E, e assim, eu acho também que faltou por parte do clube e por parte da torcida também, o que a gente martelou aqui todos os episódios do podcast, principalmente nos primeiros, que era uma mudança de mentalidade. E você vê que isso não aconteceu, isso simplesmente não aconteceu, porque um jogador jovem errava e todo mundo já caía em cima. O jogador jovem cometia uma falha que custava um pouco mais caro, era um tipo de comportamento. Quando um jogador experiente fazia isso, o comportamento era outro, né? É só lembrar da época do Maurício e do Regis, né? Que os dois estavam numa fase muito ruim, Uhum. mas o Regis, o papo que o Maurício não tinha condição de ser um jogador profissional, que ele era péssimo, que o Cruzeiro tinha que se livrar dele rapidamente, que não servia para nada. E o Regis era o senhor, não pode ser reserva, né? Não pode sair É. do time de jeito nenhum. E a gente percebeu, né, como é que isso fez muito bem tanto para o clube quanto para a equipe. O Regis jogou muito mal o resto do campeonato inteiro. E o Cruzeiro fez uma troca ridícula com o Internacional do Maurício pelo Potker, que não valeu um pouco a pena, né? Isso aí, hoje eu acho que todo mundo já percebeu isso. Sim. E então, assim, isso é uma coisa que passa muito pela mudança de mentalidade. O clube falhou nisso de novo, falhou nisso de novo. E, cara, sinceramente, eu vou falar a verdade, eu não consigo enxergar, a não ser que realmente com a chegada do Felipe Conceição isso mude, mas por parte da diretoria eu não consigo enxergar essa mudança, porque a visão do Sérgio, ela é muito diferente do que ele pregava no começo, né? Então, assim, foi uma montagem de elenco muito mal feita desde o começo e agora a gente tem que lidar com isso, né? Porque tem muito jogador aí que a gente tem que saber o que fazer com eles. Nessa questão da base, vale reiterar isso aí, tudo que você falou, dos jogadores tipo o Jadson, que já teve de cara jogar. Lembro que no começo o Pedro Bicalho chegou a fazer jogos pelo Campeonato Mineiro também, fez Sim, gol, se não me engano. estreou com gol. Olha aí, pois é, assim, jogadores que a gente sabe que tem potencial, mas que não estrearam da maneira que deveriam, né? Tipo assim, o Stênio muito rapidamente chegou meio sendo titular, igual você citou o exemplo do Riquelmo também. Então, assim, jogadores que a gente gosta, que a gente aposta, mas que não é a forma de colocar esses jogadores no profissional, porque principalmente no contexto da torcida do Cruzeiro, que quando um jogador jovem erra, parece que não presta mais. Não, se ele faz uma jogada ruim, se ele faz uma partida ruim, né, não presta mais. Eu lembro que o Stênio fazia jogadas interessantes. Ele era uma opção que poderia mudar o jogo, poderia às vezes fazer uma jogada individual, alguma coisa, mas ele errava uma coisa ou outra e pelo menos assim, o nosso filtro
da torcida pelas redes sociais, né? Que é um pouco o que a gente tem agora, porque não tem torcida no estádio. Então, esse acaba sendo o nosso filtro. E a gente sabe que nas redes sociais as pessoas extrapolam e, enfim, pegam bem mais pesado. Mas pensando mesmo historicamente na relação da torcida do Cruzeiro com esses jovens, com esses jogadores da base, a gente sabe que provavelmente não seria diferente lá no Mineirão, quando ele errasse 2 passes, a torcida já ia começar a vaiar o cara. E isso poderia boicotar a carreira dele, isso poderia tirar a moral dele como treinador, ou então o próprio treinador fazer isso, tirar o cara de uma maneira precipitada, ou mesmo colocar o cara de uma maneira precipitada, uma pressão muito grande. E principalmente quando são muitos jovens juntos, assim, de uma vez. E o pior de tudo é que, mesmo assim, mesmo com esse cenário, muitos desses jovens conseguiram render muito mais do que a gente esperava, principalmente comparando a vários jogadores experientes que estavam no time e que não conseguiam render nada, né? E tinham muito mais crédito. Sabe-se lá Deus de onde eles tiraram esse crédito para poder errar, né? Mas eles tinham, de alguma forma eles tinham. Então, você falou isso do nosso novo técnico, Felipe Conceição, e pelo que a gente pode ver, pelo menos nesse princípio de trabalho, que ainda nem começou o trabalho, na verdade, né, mas ele já está aqui, assim como os outros técnicos, ele tem nomes de confiança, vamos colocar essa expressão, ele tem jogadores que ele quer trazer, que ele tem em mente, mas me parece ser um pouco mais plausível pelo seguinte motivo. Quando o Ney Franco chegou, quando o Anderson chegou, ou o Felipão, eles chegaram com nomes já na cabeça, né? Pensando em jogadores. O Felipe Conceição, pelo que eu posso observar agora, conversando com o Mazuco, ou com o Sérgio, ou com outras coisas, chegaram primeiro em posições que o time precisa reforçar, né? Traçaram um perfil de jogadores que eles querem contar, e a partir disso, ele está procurando peças. E aí ele pode pensar em jogadores que ele já conhece, que ele já confia e que ele acha que podem render o que ele espera. E eu acho que esse caminho tem que ser realmente o caminho mais correto, porque uma vez que você sabe o que você precisa para o seu elenco, você vai atrás dessas peças e não o contrário. Você não vai pensando, por exemplo, o caso do Sob deu certo, mas vamos supor, o Sob parece ser uma boa oportunidade de mercado, vamos trazer, sendo que você tem 6 centroavantes já no time, às vezes de características parecidas. Tô dando esse exemplo, mas o Sobs deu certo, mas, por exemplo, isso aconteceu na hora de trazer o Sassá de volta. Isso aconteceu na hora de trazer o Marquinhos Gabriel de volta. Isso aconteceu na hora de contratar outros jogadores. Então, estava se fazendo um caminho que não era muito inteligente, porque se acabava inchando o elenco em algumas posições, enquanto outras posições tinham 1 ou 2 jogadores onde os 2 eram ruins, tipo no nosso lateral esquerdo. Até que a gente conseguiu dar finalmente a oportunidade que o Matheus Pereira precisava e ele se firmou como nosso lateral titular, né? Então, para esse início dessa próxima temporada, parece que o planejamento está sendo um pouco mais bem feito. Eu sei que tem, sei lá, 1 ou 2 semanas só que isso está acontecendo, mas parece que as coisas vão ser feitas com um planejamento um pouco melhor. Vamos torcer para que sim, porque é só assim que a gente vai conseguir gastar menos e fazer um time mais competitivo do que o do ano passado. Porque a gente tinha alguns bons jogadores nessa temporada, mas a gente gastou mal, gastou muito, e na hora do vamos ver, não funcionou. Então, esse ano a gente precisa de diminuir esses custos, mas mesmo assim fazer funcionar melhor com jogadores mais baratos. Então, vamos torcer para que isso funcione, porque a princípio parece que isso pode funcionar, parece que o Felipe Conceição vai conseguir indicar boas peças e que o trabalho do Mazuco pode dar certo nesse sentido, quando eles trabalharem em conjunto. Vamos torcer para que isso dê certo mesmo. Então, agora, para a gente falar mais especificamente desse elenco nosso, dessa Série B, a gente, assim como fez em todos os episódios mensais, a gente fez um top 5, né, com as notas dos melhores jogadores do mês e conversava um pouco sobre o desempenho de cada um. Chegou a hora da gente dividir as melhores médias do ano, as melhores médias da temporada, as melhores médias da Série B do Cruzeiro, que a gente avaliou durante todas as partidas da Série B e que provavelmente não vai ter nenhuma surpresa, né? Nada que não seja extremamente óbvio para todo mundo que
tenha escutado algum episódio nosso, mas é bacana a gente fazer esse top 5, né, essa divisão dessas notas, porque elas dizem muito, mesmo que às vezes os dados possam ser repetitivos, eles são muito significativos. Então, fala pra gente como é que foi o seu top 5, se você quiser falar mais de jogadores do top 5, ou jogadores que a nota foi muito ruim e te surpreendeu nisso também, ou o que você quiser falar, manda ver aí, depois eu completo aqui com as minhas notas também, e a gente segue. Eu acho que realmente foi, sim, zero surpresa, né? A média geral foi muito óbvia, porque a defesa foi o destaque do clube nesse ano, né? Então, só para você ter uma noção do meu top 5 do ano todo, os 5 jogadores são 4 defensores e um primeiro volante. Então, nenhuma surpresa. E o sexto colocado é o Fábio. Então, assim, da defesa também. Né? E o sétimo colocado é o Kaká, que é o zagueiro reserva. Então, assim, só defensor. O ataque foi muito mal, né? A gente percebe isso. Mas, cara, eu acho que o primeiro colocado não tinha como ser diferente. Foi o Manuel, ele foi muito acima, né? O Manuel foi muito acima, acho que do elenco todo. Ele conseguiu manter uma regularidade muito grande. E assim, cara, o Manuel, ele chegou meio assim, meio desacreditado por parte da torcida. Eu me incluo nisso também. Não por uma questão, eu acho que é igual você disse, não por uma questão técnica, mas sim por uma questão de a gente já estar cansado desses mesmos jogadores que aqui já estavam em temporadas anteriores, né? O Manuel nem chegou a participar do nosso rebaixamento, mas é meio complicado porque talvez seja um caso parecido com o Sobs, né? Uhum. Mas ele foi importante, eu acho que em muita coisa, porque ele foi importante defensivamente, né? Óbvio que é a função dele. Ele foi importante numa questão de liderança, eu acho que principalmente. Foi Uhum. muito importante nisso. E também ele foi importante da construção de jogo do time. Ele conseguia fazer um lançamento, às vezes que saía um gol. Ele conseguia também fazer muitos gols, né? Ele chegou a ser um dos nossos artilheiros na Série B. Então, eu acho que essa foi até bem fácil, porque o Manuel realmente foi muito acima. Inclusive, a nota média dele foi consideravelmente acima do segundo colocado, que é o Matheus Pereira, segundo colocado. Eu acho que ele entrou muito bem. O começo foi, assim, arrasador, eu diria. O Matheus Pereira teve um começo muito absurdo. Eu me surpreendi, porque, assim, eu já tinha visto vários jogos do Matheus Pereira no Sub-20, e eu já sabia da qualidade dele, né? Eu já sabia da qualidade dele, eu sabia que ele era um cara com muito potencial, mas eu não imaginava que ele ia ser um cara com tanta personalidade a ponto de entrar no time e já jogar tanta bola igual ele estava jogando. E aí depois ele deu uma queda considerável, depois conseguiu manter um nível ok, né? E aí teve o fatídico jogo que ele falhou e o Filipão jogou tudo nas costas dele. A era Filipão pro Matheus talvez não tenha sido a melhor, mas eu acho que ele conseguiu se recuperar depois e, e eu vejo ele talvez como o jogador jovem do Cruzeiro que tenha assim o maior potencial dentro de todos os que a gente tem, e tem tudo para ser um cara que vai ser uma boa venda futuramente para o Cruzeiro, além de ajudar a gente dentro de campo, né? O meu terceiro colocado, na verdade eu cometi um erro, porque meu terceiro colocado é um jogador de ataque, que é o Rafael Sobis. O Rafael Sobis, ele já falamos bastante sobre ele, né? Ele realmente conseguiu mudar o patamar do nosso ataque, mudar o patamar do time quando chegou. E talvez ele também tenha essa importância de liderança que o Manuel teve. Acho que isso é importante. Ele é um cara que, quando precisava de reclamar com o juiz, ia lá encher o saco do juiz, dava uns pitis às vezes, né? É até Uhum. meio estranho um cara de 35 anos fazer Não, era meio feio. Mas, assim, isso acaba sendo importante, né, durante o jogo. Não tem como negar. E fez muitos gols, deu assistências, fez aquele golaço absurdo diante do meio de campo. E é isso. Eu acho que sobre o Rafael Sobis já falamos tudo que tinha que ser falado. O meu quarto colocado, ele talvez fosse o segundo, se isso fosse feito sei lá, um mês atrás, provavelmente, que é o Cáceres. O Cáceres também teve um começo muito bom. O Cáceres conseguiu manter a regularidade, na verdade, no campeonato todo.
Mas eu acho que no final ele começou a ter uma quedinha de desempenho, nada muito comprometedor, mas não participava tanto ofensivamente e defensivamente às vezes cometia alguns erros. Mas assim, foi uma contratação muito boa, veio a custo zero, né, se eu não me engano. Veio a custo zero e cara, realmente foi uma surpresa para mim. Eu não imaginava que ele se sairia tão bem. É um cara que era reserva do Vasco, mas aqui realmente ele fez a diferença, foi muito bem, como a defesa toda, né, o setor defensivo inteiro. E falando do meu quinto colocado agora, é o Ramon, também um defensor, né, zagueiro, que também é outro cara que veio com uma desconfiança, né, porque teve todo aquele imbróglio lá no começo do ano, né, daquela negociação dele toda estranha que teve com o empresário. Mas acabou que ele tomou a vaga de titular do Kaká, que é também um dos jogadores que a gente tem mais esperança, assim, né, da nossa categoria de base. E, cara, eu sou um cara que sempre torço muito para a base, eu sempre dou prioridade para jogador da base, mas realmente não tinha como tirar o Ramon da zaga. Depois que ele entrou, a defesa melhorou, ele conseguiu dar uma sustentação ali muito boa pro lado esquerdo. E foi muito bem, nem tem muito o que dizer. Ele falhou muito pouco, se falhou, falhou muito pouco. E é isso. Eu acho que esse top 5 e todas essas primeiras posições, elas foram bem claras durante o campeonato. A defesa foi muito bem, a gente teve uma das melhores do campeonato, se não me engano, a terceira melhor. E, nenhuma surpresa, né? Eu acho que também vale só citar aqui que eu tô com o nosso Excel aqui aberto de notas e eu fiz uma separação por posições, né? E aí quando eu coloco de meia para frente, as notas são todas horríveis. Todas são muito ruins, menos assim, a do Sobs é uma boa nota, também tá no meu top 5, já vou dar esse spoiler. E de alguns jogadores que jogaram poucos jogos, né? Vale a gente ressaltar que a gente faz um recorte de um número mínimo de jogos para que não entre, por exemplo, um jogador que fez 2 jogos e fez um jogo muito bom, que ele fique em primeiro lugar no ranking que a gente avaliou uma série bem inteira. Mas só para passar aqui por todos os nossos jogadores do meio para frente, vou colocar aqui Claudinho, Maurício, Marquinhos Gabriel, Regis, Giovanni Piccolombo, Thiago, Sassá, Marcelo Moreno, Riquelmo, Caio Rosa, Robertson, Stênio, Ayrton, Arthur Caíque, Wellington, Potker e Sobis. Os únicos que tiveram uma nota média acima de 6, na minha avaliação, foram o Sobis, o Stênio, que teve 4 jogos, o Riquelmo, que fez 2 jogos, e a média dele foi exatamente 6, e só. O resto, todos esses jogadores que são meias atacantes, meias ou centroavantes mesmo, nenhum conseguiu ter uma média de nota de 6. Tem bastante cachorro latindo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas só para... Enfim, o meu top 5 ficou muito parecido com o seu também. O primeiro lugar foi o Manuel, disparado para mim o melhor jogador do Cruzeiro nessa Série B. Por isso tudo que você já falou. Em segundo lugar, para mim, foi talvez a revelação do Cruzeiro na temporada, que foi o Adriano, que foi o jogador que talvez mais surpreendeu, porque mesmo quando a gente pensava nos nossos volantes da base, a princípio, talvez ele fosse o meu terceiro favorito. Tinha ali o Jadson, o Pedro Bicalho. O Adriano tem características um pouco diferentes, mas se mostrou muito maduro. Então, e jogando muito bem e com uma regularidade muito boa. Em terceiro foi o Rafael Sobis, que tem um número menor de jogos do que alguns desses jogadores, mas que nos jogos que ele jogou, ele foi importantíssimo e conseguiu notas muito altas. Em quarto lugar é o Matheus Pereira, que foi muito bem no seu também, e que no meu, principalmente naquelas primeiras partidas dele, ele conseguiu mostrar pra gente que a gente tinha um bom lateral esquerdo, porque os outros laterais que a gente tinha estavam competindo para ver quem era pior, e ele chegou e mostrou que ele era um jogador muito bom. Em quinto lugar foi o Ramon, que fez a dupla de zaga com o Manuel por vários jogos, depois, né, nessa metade do campeonato para cá, essa foi a dupla titular absoluta, embora, como você tenha citado, o Kaká também seja um ótimo zagueiro. E assim fecha meu top 5, mas com uma menção honrosa também para o Cáceres, que ficou com a nota praticamente igual do Ramon, mas na média ali um pouquinho abaixo, mas que fez um ótimo campeonato, também principalmente nos primeiros jogos, que foi onde ele conseguiu ser mais
determinante efetivamente no sentido de, assim, dar assistências ou fazer gols, que foi mais nesse começo que ele fez isso, ele chegou a marcar gol, ele chegou a dar algumas assistências, e ao longo do campeonato ele manteve, sim, essa constância tática, essas boas notas, um jogo correto, um jogo simples, um jogo de não inventar moda, mas de ser bom no que se propõe a fazer, mas que aí ele não conseguiu mais contribuir tanto ofensivamente, embora a gente tenha, né, até se enganado pensando que talvez a maior virtude dele fosse defensivo, mas ele mostrou que ele apoia bem também. Mas é isso, queria só fazer essa menção honrosa para ele, que eu acho que foi uma contratação também que superou as expectativas. Então, esse foi o nosso top 5, né, dos jogadores. Eu aproveitei para falar alguns desses jogadores de ataque que tiveram notas muito ruins. Não foi um top 5 onde as notas em si foram muito altas, né? A minha nota do Manuel foi 6,7, mas eu acho que é porque a gente realmente pega um pouco pesado às vezes nas notas. Tipo assim, às vezes um cara faz um jogo muito bom, a gente dá tipo 7, 7,5, ou quando o cara vai mal, a gente costuma dar uma nota bem baixa também. Não é tipo o SofaScore lá que os jogadores tipo, tem umas notas médias de 7,5, 7,3 e tal. Mas é um sistema de avaliação bem diferente, né? O nosso é simplesmente a gente vê o jogo e fala, achei que esse cara foi bem, vou dar uma nota 7 para ele. Então, essas são as nossas notas. A gente pode falar também do gol mais bonito do ano. E eu ficaria entre 3, mas com um, obviamente, sendo na frente. Tem 2 do Sobs, e eu acho que aquele gol que o Ayrton fez também, que ele estava ali pela ponta esquerda, ele corta para o meio e acerta no ângulo. É um lindo gol, uma das ótimas jogadas que o Ayrton fez na competição, embora ele não tenha figurado no nosso top 5, porque teve muitos jogos onde ele passou em branco, né, passou despercebido, fazendo pouquíssimo, mas também teve uma fase muito boa ali num período da competição. Então, acho que tem esse gol, eu acho que tem o gol do Sobis contra o Operário, né, que ele chapéu o goleiro, e tem o gol de trás do meio de campo, que para mim é o gol do ano, é um dos gols mais bonitos do Cruzeiro nos últimos anos, assim. Acho que é um gol muito emblemático, um gol que a gente vê muito pouco, né? No futebol, de um modo geral, um gol de trás do meio de campo, da forma que foi. Muito consciente, né? Muito ciente do que ele estava fazendo nessa tentativa dele. E deu muito sucesso, né? Isso aí mesmo, não tem nem como discordar, não. Eu acho que o meu voto é do gol que Pelé não fez, mas que metade do mundo já fez. Uhum. Então, o Sobis realmente, além de marcar gols e ser importante, ele conseguiu fazer belos gols, né? Também teve gol de falta. Então, assim, Uhum. É bonito verdade. também, não tem nem como discordar, não, porque, igual você disse, foi um dos gols mais bonitos que eu já vi o Cruzeiro marcar, talvez junto com aquele do Everton Ribeiro, aquele do Arrascaeta que concorreu ao Prêmio Puskás, né? Uhum. E talvez, eu acho que realmente é isso, nem tem muito Teve um gol do Machado, que discutir. foi muito bonito também, de falta, Sim, mas só para assim, sim. citar também, né? Alguns gols bonitos. Aham, Acho que foram esses gols mesmo. O Cruzeiro não fez tantos gols, não fez tantos gols bonitos, mas é bom lembrar desses gols, porque é alguma coisa aí que a gente pode celebrar de alguma forma. Mas para ir para essa parte final agora do episódio, já falamos muito. Pode fazer aí, tipo, as considerações finais, assim, fazendo do que você achou desse modo geral dessa nossa Série B, o que você acha que a gente errou e que a gente pode melhorar para a próxima, e a sua expectativa real para essa próxima temporada, né? Ainda está cedo, nosso novo técnico acabou de chegar, a gente ainda está num processo de montagem de elenco, mas qual que é a sua expectativa? O que você acha aí que vai acontecer? Só por exercício de imaginação mesmo, para depois no final a gente ouvir isso de novo e ver se concretizou, se foi completamente o contrário, igual muito provavelmente a gente tenha feito no começo dessa temporada que acabou agora, né? eu espero que seja um ano totalmente diferente, tanto, obviamente, em resultados, quanto nas decisões, né, do futebol em geral, tomada de decisão por pessoas que saibam tomar as decisões, né, que eu acho que isso é importante. Eu acho que chega de apadrinhamento também, né, de profissionais que não têm capacidade para estar no cargo que está ocupando dentro de um clube tão grande quanto o Cruzeiro, um clube que nesse momento precisa de uma eficiência muito grande porque não tem dinheiro, não tem como ficar errando muito, não tem como ficar apostando muito, tem que dar tiro certo, tem que gastar menos.
e tem que realmente ser eficiente, ser efetivo e conseguir um resultado gastando pouco cara, não dá para errar. Esse ano realmente, esse próximo ano que tá por vir agora, essa próxima temporada, né? Tem que ser o ano que a gente vai voltar para a Série A, porque a gente precisa do dinheiro. A gente precisa do dinheiro. E assim, eu acho que assim, inicialmente, né, pelo que a gente está percebendo, está sendo uma boa mudança de mentalidade nessa questão de contratações, porque eu vejo que agora talvez o nosso olhar para a Série B está sendo maior, né? E eu acho que tem que ser isso mesmo, tem que olhar para os destaques da Série B, porque assim, o Cruzeiro acaba sendo, mesmo a gente não pagando salário, de alguma forma a gente é o grande atrativo da Série B, tanto pensando em questão de mídia, né? Quanto em questão para os próprios atletas, né? Assim, para você ganhar uma plataforma talvez para um voo maior, seja a Europa, seja um mercado chinês, uma Uhum. Arábia da vida, ou a própria Série A, quem sabe, né? Um clube com maior investimento tipo Flamengo. Você tá no Uhum. Cruzeiro é melhor para isso. E eu acho que é isso, buscar os jogadores da Série B que são os melhores da Série B e que a gente obviamente tem condição de trazer, igual está sendo por enquanto, né? O Cruzeiro já está fechando com o Meia Marcinho do Sampaio Corrêa, que é um bom jogador, está especulando outros bons jogadores assim também, porque esses caras eles não têm um salário tão alto e esse ano a gente tem que fazer exatamente o contrário do que a gente fez ano passado, em que a nossa folha salarial era absurdamente alta para uma Série B, né? Chegava a 5 milhões e o desempenho era como se a nossa folha salarial fosse de 100 mil, né? É. Não valia isso, né? A cada ponto do Cruzeiro foi caríssimo para uma Série B. Então, eu acho que assim, é isso. Eu acho que a tomada de decisão da contratação do Mazuco foi uma boa escolha. Ele tem se mostrado um profissional, por enquanto, muito melhor do que o David, né? Que é um cara que foi realocado ainda dentro do clube. Isso aí você já percebe que é um apadrinhamento, porque Uhum. o David ele tenta de tudo, né? Já tentou ser treinador, já tentou ser empresário, já tentou ser É. diretor de futebol. Agora eu nem sei o cargo que ele realmente está ocupando dentro do Cruzeiro e não faz nada bem. E ele vai É continuar tipo, no Cruzeiro. é tipo como se pegasse um jogador do Cruzeiro que não tá muito bem, tipo um João Lucas, lateral esquerdo, e falar assim: não, não, beleza, você não tá muito bem, mas tenta. Aí você fica como preparador de goleiros aqui, porque aí você fica aqui, você vai continuar ajudando a gente e tal. Só Exatamente. vai realocando o cara de função só pra ele ficar lá, sendo que ele não vai Exatamente. fazer nenhuma bem e você sabe disso, mas você sempre arruma desculpa pra ele continuar lá, né? Acaba que tá sendo assim. O cara ele não tem nada a acrescentar e já deixou isso muito evidente. Já deixou isso muito evidente para todo mundo. Qualquer pessoa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro sabe que o David não é um cara que tem nada a acrescentar dentro do clube. Então eu acho que é isso. Tem que ter menos erros e ser muito assertivo, né? Isso acaba sendo uma coisa bem óbvia quando a gente fala assim, mas realmente não tem para onde fugir. Eu acho que evitar de contratações de medalhões também é uma coisa que o Filipão queria, né? Se permanecesse aqui. E pelo, Uhum. pelo visto a ideia tanto do Mazuco quanto do Felipe Conceição é outra. Eu acho isso muito bom, acho isso muito interessante e condiz com o momento do clube, né? Porque a gente não tem dinheiro e a gente precisa de fazer dinheiro. E você faz dinheiro com jogador jovem. Melhorar a transição dos jogadores da base, melhorar também uma questão da própria base, né? De como ela é formada, de quem administra ela. Então, assim, é isso, é isso. Eu acho que talvez para esse ano, além já tão falado aqui, principalmente por mim, mudança de mentalidade, eu acho que é o ano mais do que nunca da eficiência. É isso. Então, sigam a gente aí nas redes sociais, na @podzeiro. Fique atento, já a gente está aí no Spotify, no YouTube e onde mais você procurar, no Twitter, Instagram. Manda sua mensagem, manda seu questionamento, sugestão de pauta, tudo aquilo que a gente sempre fala. Muito obrigado por ouvir. Logo vai ter mais episódios, a gente vai tentar gravar mais nesse intervalo aí entre competições, né, entre a temporada, talvez fazer um episódio de contratações, talvez fazer um episódio do Campeonato Mineiro, não sei, não decidimos ainda, mas fiquem atentos que alguma coisa vai sair, provavelmente, e vamos que vamos.